Vamos então, meus irmãos, avançar para a nossa segunda aula da série O que Jesus disse sobre vários e vários temas, não é? Reforçando aos irmãos nessa introdução a importância de irmos direto à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, para conferir o ensino de Cristo sobre vários temas. Por que isso é importante para nós? Porque se vocês pesquisarem, perguntarem para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, não importa o seu credo, não é, as suas convicções, todas elas têm uma opinião sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre as nossas origens. Todo mundo tem alguma opinião. Certo ou errado, mas todos têm. Certo? E, portanto, infelizmente, a respeito da verdade da palavra de Deus, a nossa cultura desenvolveu, né, muitas expectativas sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus como um todo, e, no entanto, essas expectativas muitas vezes não correspondem ao próprio ensino bíblico, né? Eu lembro algumas vezes, né, quando eu ouvi do meu pai, ele dizendo bem assim, porque Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Bem, a pergunta é, onde está esse texto na Escritura Sagrada? A Bíblia ensina isso dessa forma? Não, né? A pessoa perguntava, onde é que está a referência, onde é que está o texto? Não tem. Então, há muitas expectativas a respeito da palavra de Deus, que as pessoas têm, opiniões, mas elas não estão embasadas na própria Escritura. Então, é muito comum que haja essa convicção, essa fé ou essa teologia muito particular, não é? De certa maneira, até independente da própria Escritura. Né? Então, funciona para outras áreas, digamos assim. Mas quando o assunto tem a ver com cristianismo, igreja, fé em Deus nesse sentido, né? Então eu preciso realmente da Escritura como base. Então, o que aprenderemos hoje é justamente o que Jesus Cristo disse sobre a palavra de Deus. Não é? Qual é a natureza da Escritura Sagrada? Por que este livro ele é tão importante para nós? Tudo isso é importante de verdade, tá? Não é uma questão somente de é uma ideia. Não, não, não. É uma importância real e prática, porque a maneira como eu olho para a Escritura Sagrada vai determinar também como vai ser a minha vida enquanto um cristão. Entende? Se eu entendo, de fato, que a Escritura Sagrada é a palavra autoritativa e final de Deus, que ela é inspirada, que ela é inerrante, então eu entenderei que ela é uma autoridade absoluta sobre a minha vida. Absoluta. Certo? E não somente sobre o membro comum da igreja, mas também sobre sua liderança. Então, se eu entendo que a palavra de Deus é assim, tanto eu vou procurar viver de uma maneira realmente cristã, obedecendo essa palavra, como eu também vou reivindicar e exigir, como membro comum da igreja, que aqueles que pastoreiam o rebanho, que aqueles que são líderes, também sejam submissos à palavra, que obedeçam à palavra. E que eu também não vou obedecer a ninguém, a nenhum líder, a nenhum pastor que me oriente de uma maneira não bíblica. Entende? É a opinião pessoal do pastor. Pouco importa. A questão todinha é, esse líder ou esta congregação, eles seguiam de fato pela Escritura Sagrada. Então isso realmente para nós é muito importante. Então, em primeiro lugar, aprenderemos, não é, que a palavra não contém. Ela é, ou a Escritura, no caso, não contém, mas ela é a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso aqui logo no início? Porque há pessoas que vão entender, por exemplo, que a Bíblia Sagrada, né, a Escritura Sagrada, ela contém a palavra de Deus. Ela tem partes que é inspirada, mas nem tudo é inspirado. Então essa é uma maneira, não é, de olhar para esse texto. Algumas pessoas, então, têm essa noção, né, de que algumas coisas da Bíblia eu aceito, outras não. Nesse mundaréu de cristianismo, onde você tem igrejas históricas, denominações modernas, seitas e vários grupos, até pessoas independentes com relação a isso, né? Desigrejados, eles têm muitas opiniões distintas, diferentes sobre o texto da palavra de Deus. E uns vão dizer realmente isso, olha, não, a Bíblia, para mim, ela contém a palavra, então tem partes inspiradas. Eu já conheci pessoas que só acreditavam, por exemplo, nos 10 mandamentos, né? E desprezavam todo o resto. Outros só no Antigo Testamento. Outros, uma ênfase no Novo Testamento, desprezando o Antigo. E outros
entendiam que há porções, há trechos, há partes que são inspiradas e outras não. E qual é o fundamento para esse tipo de pensamento? Bem, as partes que eu não considero inspiradas são aquelas que me confrontam e eu não gosto. Então, se eu gosto, se eu concordo, então é de Deus. Se eu não concordo, não é. É uma maneira muito errada de olhar para a Escritura Sagrada. Para pontuar para os irmãos, uma grande diferença que existe no protestantismo histórico. Eu não digo no moderno, não, tá? Então, o que se chama de evangélico hoje é muito diferente do protestantismo de 500 anos. Então, uma grande diferença do protestantismo histórico para o catolicismo romano é justamente essa. Essa é a diferença. Eles entendem a Bíblia Sagrada como sendo palavra de Deus, certo? Mas não a entendem como sendo inerrante. E também não a entendem como sendo a única palavra autoritativa e final. Eles colocam também a própria tradição, não é, em um patamar similar ao da Escritura. Então, a revelação está na Escritura, como palavra de Deus, e na própria tradição, a teologia dos pais da igreja. Por exemplo, isso aí é bem diferente do entendimento protestante. Na Reforma Protestante, a compreensão foi que não. Peraí. Nós respeitamos os escritos dos homens, de todos os teólogos da história da igreja. Amém. Maravilha. No entanto, tem que haver uma regra máxima e absoluta por meio da qual possamos julgar se aquilo que os homens dizem é verdade. E qual é essa regra? A palavra de Deus. Se ela não é autoritativa e absoluta para a igreja, então quer dizer que a minha palavra, as minhas opiniões, os meus raciocínios são tão importantes quanto, valem tanto quanto, não é? E podem literalmente existir ou coexistir com a Escritura, orientando a igreja até mesmo contra a Escritura, que é o que acontece no catolicismo romano e nas igrejas evangélicas mais modernas, que também não tem esse apreço todo pela Escritura, tá? Então, é uma declaração importante. Jesus disse, o que Jesus disse sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura Sagrada? Ele disse, santifica-os na tua verdade, e ele fala, a tua palavra é a verdade. João 17 e verso 17. Então, observando isso, Jesus não declara simplesmente que a palavra de Deus contém a verdade. Percebe que aquele raciocínio que eu falei na introdução é oposto à própria Escritura, ao que Cristo ensinou? Muitas pessoas chamam de cristãs hoje e pensam assim. Ora, se eu sou um cristão, significa dizer que eu creio em Jesus Cristo, que eu sigo a Jesus Cristo. O seu ensino para mim, de fato, é absoluto, é sagrado. Mas como é que eu posso ser um cristão de fato e crer em Jesus Cristo e entender que a Escritura contém a palavra não é? Quando Jesus está dizendo, quando ele disse, a tua palavra é a verdade. Ela não contém apenas, mas ela é, tá? A própria verdade. O cristão que crê em Cristo como, por exemplo, o caminho, a verdade e a vida, como já aprendemos muito bem em João 14,6, não é? É alguém que crê na palavra de Deus depositada na Escritura, na Bíblia. Jesus mesmo explica a natureza dessa palavra de Deus. Ele disse, por exemplo, não é? Então, para entender, quando ele fala que a Escritura, a palavra, é a verdade. Não somente contém, mas é a verdade. Ele aponta para a própria Escritura a respeito da salvação, não é? E do que ela trata. Porque ele fala bem assim, em João 5, verso 39, não é? Ele fala, examinais as Escrituras. Ele está falando isso para aqueles líderes, judeus, escribas, né, fariseus, ali, que estavam questionando a ele constantemente, né? É muito comum esses debates de Cristo com aqueles líderes no Evangelho de João, por exemplo. Então, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, observem bem isso aí. É pela palavra de Deus somente que nós conhecemos Cristo e a verdade do Evangelho, que cremos e que somos salvos. Então, isso mostra para nós como que a Escritura ela é central em nossas vidas. Naquele próprio diálogo de Cristo com aqueles líderes judeus, ele responde isso. Vocês examinam as Escrituras, vocês não têm esse apreço pelas Escrituras, não é? Porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Bem, essas Escrituras testificam de mim. No verso 40 ele fala, mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Então, observem bem isso aí. Mas crer nesse Cristo das Escrituras significa que nós também apoiamos essa palavra tal como ele o fez.
Então, se Jesus estava dando um ênfase à Escritura Sagrada, nós, como seus discípulos, devemos fazer o mesmo. O mesmo. Toda a ação que é, por exemplo, de cristãos, mas que acabam tratando a Escritura como sendo um tipo de fonte, às vezes secundária e não autoritativa, não está agindo como Cristo assim. Porque o tempo todo, em seus diálogos, em seus ensinos, ele estava trazendo toda hora citações da Escritura. Jesus usou a Bíblia, ou a Escritura Sagrada, nos ensinos que ele deu, até mesmo em sua batalha na tentação do deserto, ele respondeu todas as tentações do diabo com a Escritura. Então não é cristão de verdade, irmãos, não colocarmos a Escritura Sagrada acima como autoridade sobre nós. Tá? Então, ela é essencialmente uma Escritura. Jesus usa o singular nesse sentido. Ele fala, por exemplo, o próprio Jesus falou, veja, a Escritura não pode ser anulada. Né? Não pode ser anulada. Uma só palavra de Deus, uma verdade indestrutível, é o que ele está dizendo. E o fato de termos Bíblias hoje é uma prova disso, né? A palavra do Senhor Deus está sendo preservada há milênios. Milênios. Tá? E não contém erros. A verdade é, por sua própria natureza, oposta à mentira. Salientando que a palavra de Deus, a Escritura, não pode ser anulada, Jesus não dá margem a mal-entendidos. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre a Escritura Sagrada, sobre a Bíblia, ele não dá margem para mal-entendidos, para má interpretação, para compreensões erradas da própria natureza da Escritura Sagrada. Então, eu não devo olhar para a Bíblia com aquele sentimento de dúvida, não é? Com o entendimento arrogante de que eu é quem devo julgar a Escritura. Porque é isso que os papistas fazem. Os romanistas fazem justamente isso. Eles olham para a palavra de Deus, mas eles se colocam ao mesmo nível e às vezes acima da palavra de Deus. Tanto é que eles trazem ensino, dogmas, que são opostos à Escritura Sagrada. Não é? Que não são baseados na Escritura Sagrada, que não têm apoio na Escritura Sagrada. Por exemplo, eu já falei isso talvez em outra aula, mas aí o católico romano vai dizer sobre a devoção a Maria. Existe não somente uma mariologia, mas uma mariolatria no meio católico romano. Né? Por mais que se negue isso por meio pelos clérigos, né? pelo clero em si, na prática, o que nós sabemos, né? Porque está na nossa própria cultura, é que o bom católico romano ele tem um tipo de devoção que é a adoração a Maria. Eles podem inventar 1001 palavras para poder tentar desviar dessa verdade, mas essa é a verdade. Né? Aí a pessoa vai perguntar, por exemplo, certo, eu estou falando sobre a questão de a palavra do Senhor Deus é a base, é a Escritura Sagrada, é a base. E quando alguém se diz cristão e ensina algo que é oposto ou não tem base na própria Escritura, essa postura não é cristã, é uma postura pagã, não cristã. Ok? Se é uma postura cristã, essa postura, ela de fato vai submeter totalmente à Escritura e não inventar coisas, não colocar o seu próprio pensamento para ser verdade e a ser praticada pelos outros. Então, por exemplo, para vocês entenderem, eles vão dizer, não, você pergunta para o católico romano, tá bom, então me dê uma base bíblica, um ensino apostólico para essa devoção a Maria. Cadê o versículo? Cadê o texto? Cadê o ensino na Bíblia? Não tem. Me dê uma base bíblica, por exemplo, para a assunção de Maria, porque eles creem que Maria também subiu aos céus como Jesus. Cadê o texto bíblico? Cadê o ensino apostólico? Porque é uma coisa muito grande, né? Veja, não é uma coisa pequena. Maria subiu aos céus, ela foi levada aos céus, assim como Cristo, por exemplo. Isso é um ensino realmente muito forte. Como que um ensino tão forte assim não está na Escritura Sagrada? Como que nenhum apóstolo fala sobre isso? Eles creem que Maria é um tipo de... é uma advogada, uma medianeira. Né? Aí você pergunta, onde está o ensino bíblico de que Maria é medianeira, que ela advoga pelos pecadores? Onde está?
Não tem. Pelo contrário, tem, na verdade, o ensino de que Cristo é o advogado. Ele é o único mediador, e somente ele é. Percebe? Então, a postura de colocar o nosso próprio raciocínio, nossas opiniões pessoais, ou o que nós sentimos, a nossa própria filosofia e maneira de pensar ao lado ou acima da Escritura para ser prática para os outros, é um atentado à própria palavra de Deus. É uma falta de respeito à natureza dela. Jesus não agiu assim. Ele ensinou a sempre olharmos para a palavra de Deus. Sempre, 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 sempre. Tá? Então, quem age assim está negando o Cristo e está chamando Deus de mentiroso. Porque se Cristo ensina que a palavra, a Escritura Sagrada deve de fato guiar nossas vidas como autoridade máxima e absoluta, então, se eu procuro um outro tipo de ensino que não seja bíblico a respeito de fé, de Deus e tudo mais, e do próprio Cristo, eu estou indo contra o Senhor Jesus e chamando Deus de mentiroso. Porque se o que está aqui não é a verdade absoluta, eu estou dizendo com isso que Deus é mentiroso, que eu não posso confiar nele. Entende? Não há margem para mal entendido. Então a Escritura nem sequer dá a noção de purgatório, a noção de Maria ter assunto ao céu, a noção de virgindade perpétua, a noção dela ser advogada no céu, interceder pelos pecadores. Não há a mínima noção disso na Escritura. É tudo ensino extra-bíblico. E que prevaleceu nessa instituição milenar, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles estão indo contra Cristo. Então, sem medo de errar, tá? Quando eu falo que tradições e denominações são cristãs, é pensando nessa camada mais externa. Imagina a cristandade como uma cebola que tem várias camadas. Então, na camada mais externa, não é? Você pode reconhecer que há uma cristandade. Mas é só isso. Quando você vai se aprofundando em outras camadas e você vai pensar naquilo que é ensinado e defendido, você vê que ali não há um verdadeiro cristianismo. Então, culturalmente falando, historicamente falando, a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã. Mas essencialmente falando, biblicamente falando, não. Aquela é uma instituição desviada da verdade. Eles literalmente são anticristos. E qualquer instituição, seita, por mais que tenha uma cultura cristianizada, porque é comum no Ocidente, obviamente, né? Ainda assim, se eles estão ensinando algo além da Escritura ou contra a Escritura, a sua postura é anticristo. Isso tem que ficar muito claro para nós, tá? Quando Jesus disse que a Escritura não pode ser anulada, ele estava, antes de tudo, se referindo ao Antigo Testamento, né? Então, lembremos quando Jesus falou essas palavras, o Novo Testamento ainda ia ser entregue à igreja. O texto era o Antigo Testamento. É bom eu fazer um parênteses aqui, porque uma vez eu fiz um vídeo resposta, né? Na verdade, uma reação a uma fala de eu não sei se ele é pastor, um líder, alguém do meio evangélico. E esse indivíduo, não é, ignorante, falou coisas assim absurdas, não é? Dizendo que o problema da igreja, para ele, de qualquer igreja no caso, é o apego demasiado à Escritura Sagrada. Porque quando os apóstolos começaram a pregar, não tinha Bíblia. Tudo era poder, poder, poder. Aí eu pensei assim, esse indivíduo bebeu o quê? Tomou cachaça assim, né? Limpa com fome, meio-dia em ponto? Porque tá doido. É maluco por acaso? Ele acha que os apóstolos não tinham Bíblia? E o Antigo Testamento é o quê? Porque todos eles usavam o Antigo Testamento. O que nós temos aqui era o que era usado. Depois é que foi produzido o novo. Então, sim, a Bíblia, não é, do povo de Deus da Antiga Aliança era o Antigo Testamento, obviamente, porque estava registrando a história do povo e os feitos de Deus e o ensino de Deus. E no Novo Testamento, a Bíblia também era. Quando lemos, por exemplo, os Evangelhos, para ficar mais claro. Quando lemos os Evangelhos, a Bíblia que era usada em todo o ensino dos Evangelhos ali, dos 4 Evangelhos, é o Antigo Testamento. E o Novo foi sendo produzido pelos apóstolos, não é? Pelos autores inspirados, tá? Então é muito importante compreender isso. Assim, o próprio Jesus falou a respeito, por exemplo, por isso que Jesus estava ensinando nos evangelhos a respeito da criação, a respeito de Noé, a respeito de Adão, a respeito de vários assuntos
abordados por Cristo do Antigo Testamento como sendo históricos. Isso é até um ponto importante, tá? Existe em nosso meio, infelizmente, né, na cristandade, algo chamado liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Quem é dessa corrente, desse entendimento, compreende, por exemplo, aquilo que eu falei antes, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Ela não é, ela contém. E, portanto, há partes inspiradas e outras não. Estes que pensam assim, por exemplo, submetem a Escritura o crivo da análise científica. Então, tudo que eu olho para a Bíblia e não consigo encontrar paralelo nas descobertas científicas, nas leis científicas, não é? Então, eu rejeito como verdade e trato como sendo algo mitológico. Por exemplo, a criação. Gênesis 1 a 3, para esse público, para esse tipo de gente que não é cristã, liberalismo teológico não é cristianismo, ok? Mas eles são vistos como se fossem cristãos, porque eles vão à paz do Senhor, frequentam igrejas, não são cristãos. Aqui, se chegasse alguém e falasse isso, tipo, eu não acredito que Gênesis, os 6 capítulos pelo menos, eles são verdade, eles são mitológicos. Porque toda cultura tem um mito da criação. Certo, você não vai ser impedido de frequentar, de visitar a nossa congregação. Mas membro aqui, de jeito nenhum. Nunca vai se tornar membro aqui. Porque você não é um crente. Se você fosse crente, você confiaria no que Cristo ensina sobre a palavra de Deus. E ele aborda Gênesis por inteiro como sendo algo histórico. E é assim que devemos abordar também, não é? Ou seja, não apenas isso, meus irmãos. Quando ele ensina em João 5,39, não é justamente isso? Examinar as Escrituras, porque vós cuidais nelas, ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele nos ensina princípios importantíssimos da Escritura Sagrada. Vamos para a parte 2, então. Não é? A Escritura não pode ser anulada. A palavra fala sobre Jesus de forma completa. Como ele falou no texto de João 5,39, porque elas testificam de mim. E, veja, Jesus falou isso, vamos lá, raciocínio. Quando Jesus disse àqueles líderes, em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele está falando do quê? Do Antigo ou do Novo Testamento? O que testifica sobre Jesus? Antigo ou Novo Testamento? Antigo? Ótimo. Toda a Escritura fala sobre Jesus. Né? O Novo Testamento ia ser feito ainda, mas ele falou isso do Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro testifica a meu respeito. Fala de mim. Fala de quem eu sou. Aponta para mim. Né? Ou seja, lá que nós vamos encontrar promessas, profecias, tudo a respeito de Cristo. Então, o Antigo Testamento é um livro cristocêntrico. Né? É interessante como ele fala isso aqui. Então, a palavra fala, ou a Escritura fala sobre Jesus de forma completa. Então, aprendendo alguns princípios importantes aqui. Primeiro, que toda a Bíblia é a palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo. Toda ela. Agora temos ela completa. Então, toda ela é a palavra a respeito de Jesus Cristo. Nós conhecemos a Jesus por meio de toda a Escritura Sagrada. Nós não conhecemos a Jesus de outra forma que não seja da palavra de Deus. Então, é para ficar muito claro que gente dizer que teve um encontro com Cristo sem ser por meio da Escritura, isto é, ouvindo o ensino, a pregação, fazendo a leitura da Bíblia, de alguma forma, o contato direto com a Escritura Sagrada, e a pessoa vem dizer que teve um encontro com Cristo, pode perguntar como, mas que encontro foi esse? Você já leu a Bíblia? O que é isso? Quer dizer, eu nunca li Bíblia. Eu não leio livro. Eu conheci a Jesus pessoalmente. Meu amigo, desculpa, você não passa de um incrédulo, um pagão, um herege, é o que você é. Não é? Isso é o mínimo. E se a pessoa insistir, é melhor você ir pro CAP. Você não tá pensando bem. Como assim você não é cristão e Jesus foi até você e falou com você? Ele apareceu na montanha para mim. O problema é que ele nos ensinou a conhecê-lo na Escritura Sagrada. Alguém pode reivindicar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Mas Paulo não foi um apóstolo com os 12. Ele nem é contado como os apóstolos nesse sentido. Ele foi chamado muito tempo depois, né? Quer dizer, não muito tempo, mas pouco tempo depois. Ele foi chamado depois.
depois, né? Como ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, como um nascido fora de tempo, não é? Então, ele teve um encontro com Jesus. Jesus não foi até ele no caminho de Damasco, quando ele foi perseguir os cristãos. Jesus não se manifestou a ele e falou, Saulo, Saulo. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele fala, por que me persegues? Então, aí eu vou perguntar para a pessoa, você é o apóstolo Paulo agora, é? Quer dizer que o que aconteceu com o apóstolo Paulo aconteceu com você também. Foi registrado para a nossa fé, não é para ficar se repetindo, não. Se Jesus for ficar aparecendo para as pessoas desta forma, para que Bíblia? Joga a Bíblia fora logo de uma vez. Se eu posso ter um contato direto com Deus sem a Escritura Sagrada, se eu posso conhecer a Deus sem a palavra dele, então a Escritura não serve de absolutamente nada. É um livro velho que tem que ficar numa biblioteca pública. Bota lá. Não serve para nada. Mas não é isso que aprendemos de Jesus. Ele estava o tempo todo... Veja, ele era irmãos, é o próprio Deus encarnado usando a Bíblia. Ele não poderia não usar. Se ele é Deus, ele revelou tudo que está aqui atrás. Ó. Era ele falando, ele se comunicando, ele ensinando sobre ele. Né? Ele falando pelo seu Espírito nos profetas do Antigo Testamento. Sendo Deus encarnado, ele não poderia simplesmente não usar o Antigo Testamento? Mas o que ele faz é o contrário. Ele vai justamente para a Escritura. Quando alguma coisa se cumpre do Antigo Testamento, ele fala, hoje se cumpriu essa palavra, porque essa palavra fala de mim. Então o próprio Deus encarnado, usando a Escritura Sagrada, aí eu, não é, o Zé da manga, o Zé da farinha, dou uma de bonzão e vou dizer que eu não preciso da Escritura? Que ela não é extremamente necessária e indispensável? Repito, qualquer pessoa ou grupo que deixa a Escritura Sagrada de lado como algo secundário não corresponde a um grupo ou uma pessoa cristã de verdade. É um pagão com uma capa cristã. A essência é pagã. Totalmente. Tá? Totalmente. Então, mais uma vez, que toda a Bíblia é a palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo. Todo o Evangelho e não apenas uma parte do mesmo. Mesmo a lei representou Cristo por símbolos e ilustrações. Na própria lei. Era em Jesus Cristo que pela promessa creram e foram salvos os santos do Antigo Testamento. Então, até no Antigo Testamento, os que foram salvos por Cristo. Ele é o Salvador. Mas peraí, pastor. Ele não tinha aparecido no Antigo Testamento, se manifestado, né? A sobrenatureza humana. Não interessa. A fé deles era a fé em Cristo. Lembra do que Jesus disse em João capítulo 8? Abraão, vosso pai, viu o meu dia, viu e alegrou-se. Como é que Abraão viu a Jesus? Não é que Jesus apareceu para Abraão. Opa, Abraão, estou vindo aqui, eu sou Deus, sou atemporal, então eu posso transitar pelo tempo à vontade, tá? Posso ficar aqui, né, e sei lá. Então, tá me vendo? Pronto, se alegre. Não. Como é que Abraão viu a Cristo? Por aquilo que Deus estava revelando a ele, pelas promessas feitas a ele, pela aliança feita com ele, tudo isso estava revelando a Cristo. Né? Então, notem bem isso. Segundo princípio, Jesus define a relação entre Antigo e Novo Testamento como a de promessa e consumação. Então, qual é a relação de Antigo e Novo Testamento? Né? Nós não devemos jamais separar a Bíblia como se fosse dois livros. Na verdade, cada aqui tudo é uma biblioteca, né? Isso aqui é uma biblioteca. Mas pensando em testamentos, como se fosse assim: uma coisa é o Antigo Testamento, uma coisa é o Novo Testamento. Na verdade, não é? Estes testamentos estão absolutamente unidos pela mesma aliança. Entenda assim: Antigo Testamento é promessa, Novo Testamento é cumprimento, consumação. Essa é a relação dos dois. Tá? Essa é a relação. Jesus, por exemplo, fala isso aí, ó. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Quando se fala a expressão de lei e profetas aqui, refere justamente ao Antigo Testamento, ao que foi registrado, né? A lei e ao que os profetas escreveram. Ele está dizendo, veja, não pensem, não cuideis, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque Jesus está dizendo que ele não veio fazer uma revolução. Aqueles líderes pensavam isso, tá?
Quando eles observavam Jesus e o seu ensino, eles entendiam que Jesus estava tentando trazer algo novo no sentido de inédito. E não no sentido de renovado, mas de inédito. Tá? E então eles, pensando assim, imaginaram, esse homem é um revolucionário. De jeito nenhum. Ele está dizendo, olha, eu não sou revolucionário. Eu não vim destruir o que foi escrito, não. Eu não vim deixar para lá e falar para, pessoal, acabou, joga a Torá fora, joga no mato, joga no lixo, queima, joga o Antigo Testamento todinho, o Tanar, fora, tá? Porque agora eu vou trazer uma coisa novinha para vocês. Isso aí é livro velho, não serve não. Ele está dizendo, eu não vim destruir a lei e os profetas. Não, mas cumprir. Eu vim exatamente cumprir o que foi prometido lá. Esta é a relação que o próprio Cristo nos ensina. Por isso é errado a atitude de muitos evangélicos, muitas denominações, que tratam a Bíblia como sendo um livro de duas religiões. E sim, a maioria é assim, tá? A maioria do público evangélico brasileiro tem um pensamento, uma chave hermenêutica chamada dispensacionalismo. Eu não vou explicar isso para os irmãos, é um assunto complexo. Apenas dizer que eles, de maneira geral, tratam a Escritura assim, como se fosse um livro onde você tem dois povos de Deus, duas religiões diferentes. E eu quero que os irmãos entendam que a Bíblia não é um livro de duas religiões. Não existe judaísmo enquanto religião e cristianismo na mesma Bíblia. Não é assim que é dividido. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus para o seu povo, o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. É o que ela é. É por isso que, se vocês leem os evangelhos, vocês vão notar o tempo todo, lendo os evangelhos, como Jesus está o tempo todo citando o Antigo Testamento, apontando para Abraão, para Isaac, para Jacó, sempre falando da aliança nesse sentido, aplicando os princípios da aliança, porque é a mesma aliança. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Olha o que Paulo faz, né? Isso é clássico para nós. O que Paulo faz é maravilhoso, porque Paulo era um judeu, e nós sabemos da sua origem, da sua história, era um judeu dos brabos, perseguidor da igreja, e Paulo, quando vai falar com os gentios, Efésios 2, ele diz, Cristo derrubou a parede de separação. Então não tem esse negócio de Israel e igreja. O dispensacionalismo ensina isso, que há uma diferença entre Israel e a igreja. Ou seja, Deus tem um povo que é lá Israel e um povo que é igreja. Está totalmente errado. Isso não é bíblico. Paulo, o judeu, diz em Efésios capítulo 2, Cristo derrubou a parede de separação. Não tem mais distinção. E o mesmo Paulo, em Gálatas capítulo 3, fala justamente isso. Olha, quem são os filhos de Abraão? Olha, Abraão não estava no Antigo Testamento. Mas porque ele pergunta quem são os filhos de Abraão, ele vai responder, aqueles que creem. Independente se é judeu ou gentio, não importa onde você nasceu. Se você crê em Jesus Cristo, o filho de Abraão, se você crê no Evangelho, você é um filho de Abraão. Você pertence à mesma aliança que Deus fez com Abraão. Para mostrar o que é a palavra de Deus para nós. Né? Então, essa postura de separar as coisas concorda com o pensamento que aqueles líderes fariseus tinham a respeito de Cristo. Esse homem veio fazer revolução. Veio colocar para fora, descartar o que nós recebemos e trazer uma coisa totalmente nova. De jeito nenhum. Ele não veio fazer isso. Ele veio cumprir o que foi prometido. Essa é a relação de Antigo e Novo Testamento. Em harmonia com isso, toda a Bíblia, que encontra sua centralidade em Jesus Cristo, é a palavra de Deus aos cristãos, também do Novo Testamento, no caso, né? Isso também significa que Deus não precisa reafirmar no Novo Testamento questões que foram sempre princípios claros na sua palavra, porque a Escritura não pode ser anulada. Olha como isso é importante para nós, como Jesus nos ensinou a olhar para a Bíblia. Qual é o problema desses dispensacionalistas, a maioria do povo evangélico? É fazer essa divisão da Bíblia. E o resultado, é que por conta disso, eles estão sempre pedindo, exigindo que o Novo Testamento
não é? Ele traga um tipo de confirmação do Antigo Testamento. Então, olha como é que eles abordam, como isso é ignorante e isso é contrário ao que Jesus ensina. Totalmente contrário. O bom evangélico, infelizmente, ele entende assim: há uma divisão da lei e da graça. Lei, Antigo Testamento, graça, Novo Testamento. Sendo assim, nós, cristãos, não nos guiamos mais pela lei de Moisés. Então, sendo assim, vai para lá com esse negócio de 10 mandamentos. E por isso que a maioria dos evangélicos acham estranho quando nós ensinamos que os 10 mandamentos devem ser obedecidos ainda. Embora que eles não raciocinam muito bem sobre isso não, tá? É ignorância, irmão, na boa, para não falar outra palavra. Porque se você pergunta para qualquer evangélico que está dizendo vocês são legalistas, por quê? Porque vocês ficam com esse negócio de 10 mandamentos, você corre da lei de Moisés, acabou, passou. Aí você pergunta para esses indivíduos: ô indivíduo, ô queridão, ô crentão, eu posso ter outros deuses diante do Senhor Deus? De jeito nenhum. Eu posso ter imagens para adorá-las? De jeito nenhum. Eu posso blasfemar o nome de Deus? Oxi, isso é conversa? E onde é que está escrito isso? Isso não é um 10 mandamentos, não. Eu citei 3 mandamentos aqui. Então, se o que está lá continua sendo pecado se eu fizer contrário, os mandamentos estão aí, vivinhos da Silva, funcionando para a igreja. Né? Eles querem que tenha a mesma lista no Novo Testamento para que então eles digam, então tem que ser obedecido. Irmãos, na boa, isso é uma ignorância tão... Isso é baixo. Aí, por exemplo, não, eu encontro aqui no Novo Testamento alguns princípios que me mostram, por exemplo, né, que há realmente... Eu encontro base para os 9 mandamentos. Para 9 mandamentos. Qual é o mandamento? Respondam vocês. Qual é o mandamento que geralmente o evangélico detesta? Dos 10 mandamentos, qual que geralmente o evangélico detesta? Pensem. Eu já vou descartar o segundo. Eles também odeiam esse. Certo? Mas eles entendem que odeiam no sentido assim. Eles respeitam esse mandamento na cabeça deles porque eles não adoram imagens. Mas quebram porque mesmo assim promovem imagens, achando que porque eu não adoro, imagem que eu falo de Deus, tá? Não de criatura, não. Então descarta isso aí. Tem outro mandamento que geralmente é odiado e que então é um destaque para nós. O 4º mandamento. A maioria do público hoje acha uma tolice nós falarmos em guardar o dia do Senhor. E esses infelizes têm a Bíblia que nós temos. É o mesmo texto. É a mesma Bíblia. Dá vontade de perguntar: meu filho, você é doido, é? Você tem o mesmo texto aqui, você é cego, você não lê. Não lê. Esse é o problema, não lê. Esse é o problema, não lê. Porque se estudasse, entenderia isso aí. Aí o que eles vão dizer? Não, de jeito nenhum negócio de 4º mandamento. Por que não? É porque não tem nada no Novo Testamento mandando eu guardar, observar o 4º mandamento. Mais uma vez, eles precisam, na cabecinha deles, porque a Bíblia para eles é um livro de 2 religiões, que o Novo Testamento reafirme o Antigo. Isso é tolice. Para nós, a Escritura Sagrada é toda ela. Portanto, o Antigo e o Novo Testamento é palavra de Deus. Eu não tenho que... Tem que haver uma confirmação do Novo Testamento de jeito nenhum. Inclusive, ainda que muitos irmãos, não é, de linha batista não entendam isso, não percebam isso aí, é por essa dicotomia, essa separação da Bíblia, que eles também acabam negando o próprio batismo infantil. Por quê? Porque eles querem que o Novo Testamento reafirme, nesse sentido, as crianças incluídas no pacto pelo sinal da aliança. Como não tem um versículo-chave que diga batize seus filhos, eles vão dizer não, mas nós não precisamos. Por quê? Porque o Antigo Testamento é palavra de Deus, já diz e já manda fazer. Essa é a razão. Aí eles ficam, não, porque não sei o que, cadê a base? Meu amigo, a base para batizar um filho de um crente é justamente a ordem que Deus deu para Abraão circuncidar os seus pequeninos. Nós somos o mesmo povo, nós somos filhos de Abraão, a aliança é a mesma. Entende? O Novo Testamento não é remake do Antigo. Não é? Não é um reboot do Antigo, não. É continuação, então não tem que ficar repetindo as coisas de jeito nenhum, tá lá, é válido. Jesus ensinou justamente assim. Olhe para o Antigo Testamento, olhe para a Escritura. É assim que ele nos ordena
a olhar, né? Então veja que a ignorância que tem dominado o nosso contexto tem levado as pessoas a rejeitarem o óbvio da Escritura. Então, para um cristão reformado, que está bem inteirado da doutrina reformada, poxa, isso é uma coisa tão natural e tão leve, mas para a maioria dos cristãos evangélicos, por exemplo, não é. É um absurdo. Eles aprenderam a olhar para a Bíblia não como Jesus ensinou a olhar, né? Mas como eles gostam de olhar, tá? Segundo seus próprios raciocínios. Então, é importantíssimo. Quando, mais uma vez, Paulo escreveu isso ao pastor Timóteo, o Novo Testamento já estava pronto? Lembre-se, o que estamos lendo do Novo Testamento é o que foi registrado, né? Então estava sendo aprontado, estava sendo Deus estava inspirando para que eles pudessem escrever. Eles registraram, Deus guiou todo o processo. Mas ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ele está falando do Antigo Testamento aqui. Porque era a Bíblia que os primeiros cristãos tinham. Então, ou seja, era a Bíblia que Jesus lia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nós, reformados, cremos nisso de verdade. O evangélico, o evangelical, que divide a Bíblia em dois, não crê nessa palavra. Ele considera o Novo Testamento. Se o Novo Testamento confirmar o Antigo, então eu aceito o que está no Antigo. Se não, eu rejeito. Isso é ridículo. Porque isso é desprezar o Antigo Testamento como se fosse uma revelação, como se não fosse revelação de Deus, como se não fosse palavra. Enquanto aprendemos na própria Escritura, ou seja, o Novo Testamento está confirmando o Antigo todo desse jeito, dizendo, olha, o que foi dito lá, né, por meio da lei, por meio dos profetas, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Tá? Este, então, é o ensino que temos do Senhor. Então, eu pergunto aos irmãos, se esta é a verdade, como nós sabemos que é, você conhece toda a Escritura? Se é assim, meus queridos irmãos, eu, mais uma vez, como na última aula, os incentivo. A leitura da Bíblia, ela é muito necessária. Eu vou dar uma notícia, não é uma notícia, né? Mas é algo de expectativa, tá? Boa e ruim. Qual a primeira? Amar ou a ruim? Amar ou a boa? Amar ou a ruim foi brava, né? A boa ou a amar? A boa? A boa, pronto. A boa notícia é que se nós lermos, qualquer um de nós, formos fiéis leitores da Bíblia e tivermos o interesse de lê-la toda, nossa mente, nosso coração serão protegidos dos sofismas, das mentiras, das enganações, porque haverá firmeza por esse conhecimento panorâmico da palavra de Deus. Eu vou entender os feitos do Senhor, a maneira como ele se relaciona com o seu povo, e isso vai me trazer consolo. Agora, amar. Se eu sou um cristão preguiçoso na leitura da Bíblia, uma hora ou outra, o cão vai me passar a perna. As pessoas não saem de suas congregações à toa, não, tá? As pessoas não saem de suas congregações. Tem gente que se diz evangélica ou protestante voltando para a Igreja Católica Romana. Por que isso acontece? Não lê. É um crente de meia tigela, não lê. Se não lê, não tem conhecimento de verdade. Tem conhecimento de porções. Eu lembro do versículo que o pastor citou no culto. Eu lembro daquela escola bíblica. Você conhece a Bíblia de maneira fragmentada. É um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, porque você não lê toda a Escritura. E aí, vem um católico romano, vem algum adepto de alguma seita e fala para você o que você nunca leu. Sempre esteve lá, mas você nunca leu. Aí ele vai de conquista. Há muitos anos atrás, um irmão, ele era católico romano, de uma família bem tradicional, estava fazendo faculdade de matemática, e então, um professor dele de matemática
que era um testemunha de Jeová, isto é, um membro de uma seita, porque ele não é cristão, esse cara, provou a este irmão, que na época não era irmão, por A mais B, que Jesus não é Deus. Esse irmão, ele sentiu na pele o que é não conhecer a palavra de Deus, ou seja, você conhecer fragmentos dela. E aí vem um indivíduo desse, com essa doutrina diabólica, e fala para você, bem, eu vou mostrar para você um texto surpreendente que você nunca viu. Vou provar para você agora. Como se a doutrina bíblica se construísse com um meio versículo. Né? Como uma expressão. Não, olha a quantidade de texto que tem aqui. É tudo isso que forma a nossa teologia, e não uma porção, um versículo. E esse rapaz, ele ficou desnorteado, ficou mal. Perdeu o chão. Porque ele cresceu acreditando que Jesus é Deus. Que ele é o Salvador, que ele é Deus. Ele pensou, então, ele era católico romano. Se Jesus não é Deus, então o que importa mais na vida? Me diga. O que é verdade mais? Tudo que eu ouvi é mentira. E aí, pela providência de Deus, um que era membro da igreja, que era amigo dele de infância, o levou até a minha casa. E passamos estudando, ou seja, ele era um católico romano, mas não encontrou auxílio com o seu pastor, que era o padre. E foi até lá em casa, pela providência de Deus, e estudamos meses, não é? A doutrina da Trindade, lendo a Escritura. Para ele saber o todo da Escritura, não é? E então, ele pôde se erguer novamente. E tornou-se membro da igreja depois. Convicto, não é, da sua fé bíblica trinitária. Veja o que eu estou dizendo, observe o que eu estou dizendo, irmãos. Se o cristão não tem interesse na leitura cotidiana, diária da Bíblia, constante da Bíblia toda, se ele não se programa para poder entender a Escritura, ele vai ser vulnerável, vai ser uma isca fácil para indivíduos que são membros de seitas, que negam a fé cristã. Tem que tomar cuidado para não cair no samarilove de ninguém. Tá? É assim. Observem, estamos já acabando, meus irmãos. Nem mesmo é diferente a doutrina de Jesus encontrada no Novo Testamento. Então, rapidamente, o que Jesus ensinou, né? João 16, verso 13. Mas quando vier aquele, né, o Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Já aprendemos em João 17 que a palavra é a verdade, né? E guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Avançando, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando é que isso aconteceu? No registro do Novo Testamento. Isso aqui que Jesus falou para os seus discípulos, os apóstolos, aconteceu justamente registrando o Novo Testamento. De fato, o Espírito Santo fez com que os discípulos lembrassem de todo o ensino de Cristo. Então, o que temos no Novo Testamento não é todo o ensino direto de Cristo, por meio dos apóstolos, que foram lembrados, inspirados pelo Espírito Santo para escrever, como o Senhor Jesus prometeu muito bem aí, tá? Por isso, mantemos o ensino. Mais uma vez, não é? 2 de Pedro 1 e verso 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá claro? O texto de baixo, de 2 Timóteo, já lemos. Mas é muito claro isso. E isso nos mostra, não é, o valor da palavra, o que ela é para nós. O que nós temos aqui não é conversa de homens, não é o pensamento de homens, mas tudo, como o Pedro está dizendo aqui, veja, nenhuma profecia da Escritura, né, nem a palavra de Deus, é de particular interpretação, isso é uma coisa muito importante, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A Bíblia tem muitos autores, cada livro, né? No entanto, todos esses foram inspirados por Deus. E por conta disso, o autor de toda a Escritura é o próprio Deus.
Ela é a palavra dele. É a verdade. E isso deve ficar firmado em nosso coração. A palavra de Deus, então, é permanente, meus irmãos. Tá? Jesus ensina: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus ensina na palavra de Deus um padrão duradouro de verdade para a igreja de todas as eras. Ouçam bem. Jesus ensina um padrão duradouro da verdade para a igreja de todas as eras. Antigo e Novo Testamento. A mesma palavra. A palavra dele serve. E para nós hoje é a mesma palavra, com a mesma autoridade, é a mesma verdade. Então nós nunca podemos olhar para a Escritura Sagrada como um livro velho. É isso que está acontecendo hoje. Quando você ouvir falar, pastor, tem uma igreja LGBT. Vocês sabem que essas coisas existem hoje, né? Tem. Saibam que aquelas pessoas são o que são e se afirmam cristãs e até têm supostos pastores, né? Porque estão olhando para a Escritura Sagrada como um livro velho. Sabe o que eles estão dizendo? 2000 anos atrás, Paulo escreveu isso. Isso é uma coisa ultrapassada. Hoje em dia o pensamento mudou. Nós somos muito superiores aos antigos. Né? Então lá isso era proibido, lá isso era pecado. Alguns têm dito, não, na verdade as sociedades antigas eram sociedades patriarcais e machistas. Olha, já é dito e feito, tá? É certo que é assim. Se você vê alguém, eu odeio o machismo, essa pessoa é feminista. Porque pessoas que têm sanidade mental não ficam falando essas bobagens. Eu odeio o machismo. Machismo imaginário que ela está lutando. Da cabeça dela, que ninguém está ligando, né, para essa pessoa. Aí veja, eu olho para a Bíblia, aí, veja, eu como pastor falo bem assim. A minha pastora, então, se a sua igreja tem uma pastora, então ela não tem um pastor. A pessoa pensa que esse silogismo é tipo assim, o pastor só está sendo redundante. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que sua igreja tem uma pastora, não tem um pastor. Quer dizer que não tem pastor na sua igreja. Porque aquela mulher não é pastora de verdade. Não existe isso. Mas quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Paulo ensinou que o pré-requisito, né, para ser pastor, presbítero, diácono, é ser homem. Tem que ser homem. E depois tem um monte de princípios que devem ser demonstrados na vida da pessoa. Tem que ser homem. Então mulher está descartado, não vai ser pastor nem presbítero nem nada disso aí. Deus deu papéis distintos para homem e para mulher. Então na Bíblia não tem igualitarismo, não. Tem esse negocinho que a gente vê na sociedade que mulher tem que ser igual a homem. Isso é palhaçada. Mulher não é igual a homem, homem não é igual a mulher, nunca vai ser. Isso é palhaçada. Esse negócio de igualitarismo não existe. Nós temos papéis distintos. Temos a mesma dignidade, mas papéis são distintos. Né? Na Bíblia é assim, e essa é a palavra de Deus. E, portanto, eu não devo olhar para essa palavra como se fosse um texto antigo, retrógrado, atrasado, antiquado. Para dizer, não, mas aí, pastor, a sociedade era patriarcal, era machista e não sei o quê. Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus é machista, é? O Deus que inspirou é machista agora? O Deus que inspirou, né? Agora ele é homofóbico? Transfóbico é o que ele é? Entende? Essa é a questão. Pessoas que estão defendendo isso não são cristãs, não se iludam, não têm fé de verdade. Porque aquele que crê em Cristo, crê por meio da palavra e obedece a palavra de Cristo. Esta é a realidade, nua e crua. Tem esse negocinho de ficar, nós temos que nos atualizar porque a sociedade, o mundo que se exploda. Nós não temos que seguir a agenda de mundo coisa nenhuma, não. Nós somos cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus para sempre para nós. Para sempre. Então o que foi verdade há 2000 anos, há 3, 4 mil anos, é verdade para nós hoje também. É simples assim. Isso não se altera. Jesus disse, pode passar o céu e a terra. Passou já? Não. E minhas palavras não hão de passar.
Essa é a verdade, irmãos. Então temos que defender essa verdade. Ele continua, ele fala bem assim, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem está negando a Cristo, ou seja, não obedecendo sua palavra, não está andando na luz e permanece nas trevas. Tem que seguir a Cristo. E Cristo ensinou isso. Né? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, irmãos, é frustrar expectativas falsas de falsos crentes sobre Jesus Cristo. Porque as pessoas abrem a boca para falar tanta bobagem de Jesus, né? Não, o Jesus, ó, o Jesus é nota 10. O problema é a torcida. Já disse o rapper Mano Brown, né? Jesus é bom, é nota 10. O problema é a torcida. Ou seja, o problema são os cristãos. Cristão, coisa nenhuma. Esse indivíduo e outros não têm a mínima noção de quem é Jesus Cristo. Eles criaram um ídolo imaginário da expectativa deles e chamam ele de Jesus Cristo. Eles adoram, nesse sentido, ou respeitam um ídolo da cultura pop. Um Jesus legal, gente boa. Um Jesus hippie. Entendeu? Para essas pessoas, Jesus, oxe, ele não ia ser como esse pastor falando aí, não. Esse pastor é muito radical, ele é muito religioso. Ele ia estar com os brothers lá na praça, dando um tapinha numa verdinha, bolando fininho. Essas pessoas acham que Jesus é assim. E quando uma pessoa pensa desse jeito, né? Na mente, vem na hora. Esse indivíduo nunca leu a palavra de Deus. Ele nunca leu. Ele é um mentiroso. Ele fala de coisa que ele não conhece. E por isso que é tão bom frustrar a expectativa de gente que não conhece a palavra de Deus e acha que conhece. É assim, é? Abra a Bíblia comigo agora, vamos ler. O que é que está escrito aí? Ah, mas é porque era a época. Vá, continue inventando desculpa. É a época, né? É a época. Porque está escrito que você não gosta, aí é a época, né? De jeito nenhum. É a mesma palavra. Palavra de Deus. Tá? Agora notem bem. Jesus, em João 8 e verso 47, o que ele fala ali, ó? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso ele falou para aqueles judeus que estavam se gloriando ali, né? Aqueles fariseus dizendo bem assim, nós somos filhos de Abraão. Jesus chamou de filhos do diabo. Nós somos filhos de Abraão. É? Como é que vocês são filhos de Abraão, são filhos de Deus, e vocês rejeitam o filho de Deus? Então está dizendo aqui, ó. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque vocês não são de Deus, não são de Deus. Tá? Não são de Deus. Então, você deve dizer sua palavra é a verdade em obediência a Cristo, com relação ao ensino bíblico concernente à origem do mundo, concernente à graça e à salvação, concernente ao casamento e às regras do homem e da mulher, ou deve chamá-lo de mentiroso em sua descrença. Então não tem meio termo para nós cristãos. Não existe em cima do muro. Em cima do muro é do diabo. Em cima do muro é do cão. Quem está em cima do muro não é um condenado igual aquele que está descrendo, porque é um incrédulo do mesmo jeito. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. Ou você é de Cristo ou você é contra ele. Ou você é crente ou você é descrente. É incrédulo. É simples assim. Ou seja, se eu sou um cristão, então essa palavra de Deus, que é para mim a autoridade máxima e final, ela deve regular a maneira como eu adoro a Deus, ela deve regular o meu entendimento de casamento, de criação de filho, não é? Ela vai definir e vai dizer para mim quais são os papéis de homem e de mulher. A Escritura vai dizer isso aí. Ela vai dizer. Ela vai dizer o que é o ser humano. Isso é inegociável para nós. O ser humano não é o que dizem, o que o mundo diz, mas é o que Deus diz, porque Deus é o Criador. O mundo não se autocriou. Deus nos criou. Então, esse é o ponto aqui. Ou a pessoa confessa isso e é coerente com o que ela chama de fé, ou então seja homem ou mulher e assuma logo que você é um incrédulo. Né? Eu digo isso, irmãos, porque, sinceramente, eu sei que em muitos lugares aí esse tipo de gente é tolerada. Aqui não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E nenhum de vocês que aceita esse tipo de coisa. Qualquer um, vou frequentar aquela igreja. Amém, irmão? Chega lá, vamos lá. Daqui a pouco, olha, mas aí, certo, tá escrito isso aí nesse livro aí, mas
eu sei que é a palavra de Deus, mas eu tenho outras convicções, né? Ou você é crente de verdade e obedece a palavra de Deus, ou você não vem com tapinha aqui, não. Que palhaça dessa? Agora eu vou chegar aqui, pronto, peça para ser adorado logo, né? Porque o que você fala é a verdade. Vamos fazer um altar para você agora? Não existe isso. Eu, como ministro da palavra, tenho que me submeter à escritura sagrada, aí chega, não é? Um bucho verde, uma barriga verde, para chegar e falar besteira para a pessoa. Não, é como eu penso. Então faça a sua religião, coloca a tua foto para as pessoas adorarem, porque você é Deus, só pode. Só pode. Nós temos que nos submeter. Né? Em essência, é isso que nós somos, cristãos, e como cristãos, a palavra nos guia em absolutamente tudo o que tem a ver com a nossa relação com Deus. Todo o resto que vá contra a escritura é descartável, pode jogar fora. Tá? É simples assim. Conclusão. Por fim, meus irmãos, para entendermos bem o que é a palavra de Deus e qual a sua serventia para nós, lembremos de um texto que sempre está no final dos slides, né? Toda vez que termina o slide, qual o texto que está? É. Qual é o verso? Qual é o verso? É, ele falou isso aí. O texto está certo, o Salmo é 119, verso 105. Não é? Então, vai ficar no final, sempre está no final. Sempre está lá. Mas esse é o texto, tá? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Essa é a verdade. Nós somos guiados pela palavra de Deus, tá? Então, concluindo, observemos esses princípios. O ser humano, a nossa necessidade da palavra de Deus, o ser humano nasce nas trevas, não é? Nós somos destituídos da glória de Deus por natureza, mortos em delitos e em pecados. Sendo assim, precisamos da luz para podermos enxergar a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É assim. A palavra de Deus nos mostra a verdade sobre Deus. Ela nos mostra. Não o guru religioso. Não o louco que leu a minha mão. Deixa eu ler a sua mão aqui. Ai, procurar uma arruma de roupa para lavar, miserável. Né? Lavar louça, trabalhar, bater uma laje. 3. A palavra de Deus nos mostra a verdade sobre nós. Então, ela é a palavra de Deus. Deus se revela a nós por meio dela e ela mostra também a verdade sobre nós. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. E eu não sou o que, porventura, por influência ideológica do mundo, eu posso achar que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Então pode dobrar, eu virar. 90% de Maceió ficou doida. Imagine. Ficou todo mundo doido. E agora mulher é homem, homem é mulher, e homem é planta, e planta é mulher, e assim por diante. E homem é bicho, né? Aí você vai encontrar pessoas na rua trajando uma fantasia de planta e assim nos cantos, né? Tudo uns arbustos no meio da rua. E é uma pessoa, sabendo que é uma pessoa. Não, me respeite, eu sou um transbotânico. Aí você vai na esquina trombando o outro, eu sou um Therian, eu sou um lobo, né? Cuidado, eu sou uma raposa. Então, tá tudo isso aí, né? Aí você encontra, você tá vendo que é um homem, aí, não. Por fora eu sou um homem, por dentro eu sou uma mulher. E vice-versa. Certo. Vocês não estão fazendo isso aí? Né? Vocês não acham que é bonito esse manicômio? Tranquilo. A palavra do Senhor Deus diz o que nós somos, quem nós somos, qual é o nosso propósito. E isto é absoluto, inegociável. Entendeu? Isso vai nos render elogios? Não. O mundo vai gostar da gente? De jeito nenhum. Mas tudo bem, a gente pode conviver com isso, né? Sinceramente, eu vou sacrificar a minha sanidade mental para poder agradar os outros? De jeito nenhum. A palavra de Deus nos mostra a verdade sobre o início e o fim. Né? Nossa origem e o nosso final. A palavra de Deus nos mostra a verdade sobre como somos salvos. Por isso eu preciso dela. Ela me mostra tudo o que eu preciso saber sobre Deus, sobre mim mesmo, sobre a salvação. Tudo. Meus irmãos, tudo. Tá? Então, eu não encontrarei salvação, esperança de salvação segura, senão pela palavra de Deus. Todo o resto, tudo que inventarem aqui. Eu tenho um caminho para você, um atalho maravilhoso, uma maravilha, né? Quem assistiu o filme do Peregrino, né?
Vamos marcar pra assistir algum dia desses. Não é um filme muito bem feito, né? Mas pelo menos é um bom filme. Não é um bem feito, mas dá pra entender os princípios ali. Vou mostrar um outro caminho pra vocês. Não existe esse caminho. Cristo é o caminho. Ele é a verdade. A palavra é a verdade. Então eu preciso da palavra para conhecer o Senhor e ser salvo assim por Ele. Não é? Lembrando disso aí. Então eu fecho com isso. Você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, você crê e você confia que esta palavra é a palavra de Deus de verdade, autoritativa e final para você, então dê ouvidos a ela. Porque senão, dorme com essa de Jesus aqui. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Será que isso pode ser dito de nós também? Ou nós ouvimos a palavra de Deus? Lembre do que Tiago disse. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.